Mochileca, mochila boneca. Recorte o molde no tecido de sua escolha, no caso foi o jeans. A parte interna que eu utilizei, manta pack de 2 milímetros e o forro para segurar tudo isso. Recortei 2 vezes a tira para a lombada da mochila com 8 centímetros de largura. Você costura tudo, refila e em seguida costura a tira. Para a lombada, escolhi um jeans mais escuro para dar um efeito. Costurei nas 2 partes. Em seguida, repetindo o processo do corpo, recortei a tampa. Utilize o molde para recortar tanto o tecido externo como o interno. Utilize o tecido interno para recortar a manta pack, um pouco menor do que o tecido. Alfinete, refile e costure tanto a parte interna a parte externa. Costure normalmente, sobrepondo. Com o tecido do forro escolhido, costure na tampa, desvire e rebata a costura em torno da parte curva. Reserve. Agora, para as tiras, as alças da mochila, recorte 2 tamanhos de 90 centímetros por 2,5 e mais 2 pedaços de 10 centímetros. Faça uma alça com tecido jeans de 20 centímetros. Isso será um reforço na parte traseira. Recorte os tecidos para cobrir as alças e faça a costura, como mostrado. Agora, utilize as ferragens, passe as alças por elas. Em seguida, vamos costurar as mochilas. Na parte de trás da mochila, costure do centro para fora em 3 centímetros ou 2 dedos, se você preferir, as 2 tiras menores. Em seguida, alfinete na parte de cima com uma distância
de 2 centímetros do centro para fora. Atenção às medidas, isso é importante. Em seguida, passe a fita pelo mosquetão ou a ferragem para fazer o tamanho da alça, para ajustar as costas da criança. Passe primeiro, em seguida costure. Faça uma costura reforçada para garantir a firmeza da mochila às costas da criança. Utilizando o tecido decorado, recorte 2 vezes o molde e 1 vez a manta paque. Costure o molde conforme mostrado, em seguida desvire e vá fazendo os ajustes necessários na manta paque. Encaixe bem e em seguida vire a parte que ficou aberta para dentro e faça uma costura rebatida em torno de toda a peça. Marque o centro da peça costurada. Posicione sobre a parte da frente da mochila, a partir do fundo, 5 centímetros, alfinete. Nas laterais, alfinete a partir de 3 centímetros. Tanto a parte de baixo como a parte de cima. Alfinete tudo, vai ficar um pouco frouxa, mas isso é essencial para que caiba a boneca. Marque e faça uma costura reforçada nessa parte alfinetada. Inclusive no centro, cerca de 3 centímetros. Com todas as partes costuradas, vamos fazer a montagem da mochila. Iniciando pela parte de trás, prenda as alças, para que elas não sejam costuradas no lugar errado. Alfinete, prendendo bem.
Essa é a parte da frente já costurada. Essa é a alça de reforço. Prenda bem ao centro da parte traseira. Em seguida, posicione o bolso. Marque o centro para que ele fique bem posicionado. Alfinete e em seguida faça uma costura reforçada, prendendo essa parte, a parte traseira. Agora, pegue a lombada e prenda na parte da frente, alfinetando toda ela, a parte dianteira, para assim facilitar sua costura. Após costurar a lombada na parte da frente e com a parte de trás já toda costurada, repita o processo com a parte da frente. Recorte o forro 2 vezes e 1 vez a lombada. Faça a costura conforme você costurou a parte de fora. Não se esqueça que na parte de baixo do forro você deve deixar uma abertura de cerca de 15 centímetros para fazer a virada da bolsa. Vista a sua mochila, sendo que o forro fica do avesso e a mochila fica normal, virada para fora. Vista bem o seu forro, encaixe bem, ajuste. As costuras têm que ficar alinhadas. Ajuste, alfinete, costura com costura e faça a costura na boca da mochila. Costura reforçada. Costura pronta. Vamos fazer a virada. Com a abertura que você deixou, passe a mochila por ali. Terminada a passagem, faça
uma costura para fechar a abertura deixada. Encaixe o forro dentro da mochila, ajeite o tecido na boca e em seguida faça uma costura rebatida. Para essa boneca, escolhi o tecido plumante para a parte de fora. Como ele é muito elástico, eu utilizei um outro tecido para estruturá-lo. Você pode utilizar o murim ou o mesmo TNT. Risque o molde parte a parte no tecido interno e depois recorte o tecido que ficará para fora. Então faça o sanduíche. O tecido de fora, frente com frente, dobrado, e o tecido que ficará por dentro estruturado, uma parte por trás, outra parte pela frente. Alfinete tudo para facilitar a costura. Repita o processo em todas as partes da boneca. A cabeça da boneca é recortada em 3 partes. 2 partes atrás e a parte da frente apenas uma vez. Atenção para esse processo. Com o tecido virado para fora, essa é a parte da frente da cabeça da boneca. Alfinete bem e recorte. Ele é apenas uma vez. Com todas as partes costuradas e montadas, faça a virada. Ajeite bem, utilizando uma ferramenta. Abra bem as costuras, deixando a abertura para o enchimento. A cabeça você vai costurar, emendando a parte de trás, deixando uma abertura no centro
das duas metades. Em seguida, costure a parte da frente. Abra bem a peça e em seguida faça o enchimento. Encha bem, para que ela fique bem cheinha, porém macia. Faça o preenchimento peça por peça e vá reservando. As pernas devem ser preenchidas inicialmente. O pé, pois será aplicado o sapato. Faça o recorte do sapato como uma canoa. Prenda ao pé e caseie, iniciando pela parte de cima. Em seguida, caseie toda a volta e prenda a beirada de cima à perna. Termine de preencher a perna e em seguida faça o ponto invisível, fechando a abertura da perna. Reserve. Feche a abertura da cabeça, também com o ponto invisível. Reserve. Repita o processo de enchimento com o corpo e os braços. Reserve as partes. Marque os olhos e a boca da boneca. Com uma linha de bordar, faça uma costura ponto a ponto, fazendo a boca. Em seguida, utilizando o material que você preferir para os olhos, eu utilizei botão com pé. Fiz a marcação, fiz a costura dobrada. Em seguida, posicionei o olho na marcação e fiz uma costura de vai e volta 3 vezes. Passei para o outro olho e repeti o processo. Marcando visualmente a metade do olho, marquei os cílios.
Passei 3 vezes a linha naquele canto, de um lado e outro. Utilizando uma agulha para boneca de 20 centímetros e um fio encerado dobrado, você insere a agulha no braço, cerca de 3 centímetros, da parte superior para baixo, passa 2 vezes na boneca, no vai e vem, recorta a linha da agulha, no caso o fio encerado, né? Dá um nó justo de um lado, do outro lado puxa a linha e faça a amarração, prendendo os braços firmemente ao corpo. Depois, com uma agulha menor, introduza o fio para dentro da boneca, ou nos braços ou no próprio corpo. Para a fixação das pernas, posicione as pernas naquela parte arredondada na parte de baixo do corpo. Já as pernas, você vai utilizar o fio 2 vezes. Passe uma vez, recorte e em seguida passe novamente, posicionando a agulha sempre na parte de trás da costura do corpo. Passe o fio, recorte, depois amarre. E por fim, esconda as linhas utilizando uma outra agulha, inserindo o fio para dentro da boneca. Processo finalizado com os membros. Para a costura da cabeça, posicione-a deixando o fim do pescoço rente aos olhos, na parte de trás, é claro. Utilize ou um alfinete grande ou mesmo a agulha de boneca, a de 20 centímetros. Prenda a cabeça ao pescoço e em seguida, usando uma linha reforçada, faça a costura da cabeça ao pescoço, toda a volta, utilizando o ponto invisível, que é muito bem aplicado nesse serviço. Vá costurando e puxando, deixando a cabeça presa. Retire a agulha, costure
até o final da cabeça, na parte de trás. Vire a boneca para frente, puxe a cabeça e termine a costura na parte de baixo. Por fim, se a cabeça ficar um pouco alta, faça um ponto grande puxando para baixo, do meio daquele espaço para a parte de trás do pescoço. Finalize travando a linha. Cabeça costurada. Com a lã escolhida para o cabelo, faça umas 20 voltas em torno de 4 dedos. Amarre no centro, recorte a lã, posicione. No caso, essa seria a franja. Costure no centro frontal da cabeça. Faça os 3 pontos com linha dobrada. Em seguida, passe um pouco de cola quente na lateral para segurar melhor o penteado. Cuidado com a cola, não utilize muito. Chegue com a linha naquele ponto e faça uma costura. Passe 2 ou 3 vezes, é o suficiente. Vá para o outro lado e repita a operação. Para o cabelo na parte de trás, utilize uma régua de 25 centímetros e faça tantas voltas quantas necessárias. Faça uma costura no centro do cabelo. No caso, eu utilizei uma fita. Dobre a ponta, cole, em seguida posicione o cabelo na cabeça da boneca. Centralize e em seguida costure. Eu prefiro a costura. Costure todo o centro do cabelo. Após finalizar a costura, junte os cabelos para um lado, passe cola na parte de baixo, ajeite as pontas que ficaram para fora daquela primeira camada. Em seguida, divida os cabelos e faça uma colagem juntando aquela ponta da costura. Faça uma amarração com a linha, prenda bem, faça a costura. Repita o processo dos dois lados.
Utilize uma fita média com cerca de 40 centímetros para fazer o laço desse cabelo. Utilize 2 fitas, faça os 2 laços, penteado pronto. Refile a fita se necessário. Agora vamos vestir a nossa princesa e inseri-la na bolsa. Mochileca pronta. Menino e menino na sua mochila. Vamos para a escola? Que tal um passeio no parque? Carregue seus livros ou seu lanche. É só escolher o destino. Se gostou, deixe seu like. Apoie o pequeno artesão. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal. Faça um comentário, isso é muito importante para o canal. Ative o sininho para mais tutoriais. Obrigado por me acompanhar. Até a próxima.